Existem regiões no Brasil onde o silêncio não é apenas ausência de som, mas uma presença consciente, quase viva. Lugares onde a mata parece se fechar lentamente atrás de quem entra, onde estradas longas demais confundem o tempo e onde casas isoladas guardam marcas de algo que nunca foi embora. Quem vive perto desses lugares aprende cedo que nem todo perigo corre, nem todo medo grita. Alguns apenas observam, esperando pacientemente nas sombras, estudando cada movimento, cada respiração, cada momento de vulnerabilidade. As histórias que você vai ouvir agora não foram escritas para impressionar, nem para entreter. São relatos enviados por pessoas comuns, trabalhadores honestos, famílias em busca de tranquilidade, viajantes solitários cumprindo rotas habituais, gente que saiu de casa em um dia absolutamente normal e voltou com uma certeza perturbadora que nunca mais os abandonou. Existe algo profundamente errado em certos lugares deste país. Algo que não se encaixa nas explicações racionais, que desafia a lógica, que permanece além do alcance da ciência e da razão. Algumas dessas pessoas ainda convivem com o medo todos os dias, décadas depois do ocorrido. Outras mudaram completamente depois do que viveram, transformadas por experiências que nenhuma terapia conseguiu apagar. E algumas nunca mais conseguiram explicar o que realmente aconteceu, carregando o peso de memórias que desafiam a linguagem, que existem além das palavras, que permanecem como cicatrizes invisíveis em suas mentes. Apague as luzes, coloque os fones de ouvido, elimine todas as distrações e prepare-se, porque estas são histórias horripilantes que só acontecem no Brasil, em um país tão vasto que ainda guarda segredos ancestrais em cada quilômetro de mata fechada, em cada estrada deserta, em cada construção abandonada. O primeiro relato veio de um caminhoneiro que rodava havia mais de 20 anos pelas estradas do país, um veterano das longas jornadas noturnas. Ele conhecia intimamente a solidão das madrugadas intermináveis, o cansaço acumulado após dias sem dormir adequadamente, o tipo de alucinação que o sono e o cansaço extremo podem provocar na mente humana. Já tinha visto reflexos estranhos, sombras que pareciam se mover, luzes distantes que desapareciam ao olhar direto. Por isso, quando percebeu que algo estava genuinamente errado naquela noite específica, soube imediatamente, com toda certeza, que não era imaginação, não era cansaço, não era truque da mente. Era pouco depois das 3 da manhã, aquele horário onde a noite parece mais densa, mais absoluta, quando ele entrou em uma rodovia estadual estreita e mal conservada, cercada por mata fechada e impenetrável dos dois lados. A vegetação era tão densa que parecia formar paredes vivas, bloqueando qualquer visão além da faixa estreita de asfalto rachado. Não havia casas iluminadas, não havia postes de luz funcionando, não havia outros veículos compartilhando aquela solidão opressiva. Apenas o farol potente do caminhão cortando a escuridão espessa e o som constante e reconfortante do motor diesel trabalhando. Ele descreveu a sensação inicial como um incômodo lento e crescente, uma mudança sutil mas inegável na atmosfera ao redor. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado de repente, mais denso, mais difícil de respirar. A temperatura dentro da cabine pareceu cair alguns graus sem razão aparente. Foi então que percebeu o movimento pelo canto do olho direito, algo se deslocando na beira da estrada, mantendo-se paralelo ao veículo em movimento. No início, seu cérebro tentou racionalizar. Pensou que fosse um animal grande que tinha saído da mata, talvez um boi solto da fazenda vizinha ou um cavalo que escapou do cercado. Acontece com frequência nessas estradas rurais. Ele diminuiu a velocidade por precaução padrão, preparado para desviar se necessário. O movimento à sua direita diminuiu proporcionalmente. Curioso e levemente preocupado, acelerou um pouco para testar. A coisa, seja lá o que fosse, acelerou também, mantendo perfeitamente o ritmo. Não parecia correr, não demonstrava qualquer esforço físico visível, não fazia os movimentos típicos de um animal em movimento. Apenas ajustava o ritmo com uma precisão matematicamente desconfortável, como se soubesse exatamente, instintivamente, a velocidade do caminhão a cada segundo, como se estivesse conectado ao veículo de alguma forma impossível. O caminhoneiro sentiu seu coração começar a acelerar descontroladamente, bombeando adrenalina pelo corpo todo.
Tentou focar exclusivamente na estrada à frente, fixar os olhos nas linhas brancas do asfalto, mas a curiosidade mórbida e o medo crescente se entrelaçaram dentro dele, exigindo resolução. Respirou fundo, reuniu toda a coragem que 20 anos de estrada lhe deram e criou coragem para olhar diretamente para o lado direito. O que viu naquele momento fez seu corpo inteiro gelar instantaneamente, como se tivesse sido mergulhado em água congelada. A figura que caminhava paralela ao caminhão tinha forma vagamente humana, mas estava completamente, fundamentalmente errada em todos os aspectos. Era alta demais para ser uma pessoa normal, facilmente 2,5 metros ou mais. Era magra demais, tão esquelética que parecia impossível que aquilo sustentasse movimento. Os membros eram longos e desproporcionais. As articulações dobravam em ângulos que a anatomia humana não permite. Mas o pior, o detalhe que queimou na memória dele para sempre, era o rosto. Onde deveria haver um rosto com olhos, nariz, boca, traços humanos reconhecíveis, havia apenas escuridão profunda e absoluta. Um vazio que parecia sugar a luz ao redor. Um buraco negro onde características faciais deveriam existir. Sem olhos para ver, mas ele sabia, com absoluta certeza, que aquilo o estava observando. Sem boca para falar, mas ele podia sentir algo sendo comunicado, algo antigo e terrível sendo transmitido diretamente para sua mente. Ele desviou o olhar violentamente por puro reflexo de sobrevivência, sentindo um enjoo imediato subir do estômago, bile queimando sua garganta. Suas mãos tremiam no volante. Respirou fundo 3 vezes, tentando recuperar algum controle, e quando finalmente reuniu coragem para olhar novamente, a estrada ao lado estava completamente vazia. Nada se movia na escuridão, apenas mata fechada e silêncio. Mesmo assim, a sensação horrível não passou, não diminuiu sequer minimamente. Ele continuou dirigindo, acelerando gradualmente até atingir velocidade máxima segura, com a certeza visceral, profunda, inegável de que aquilo ainda estava ali, caminhando ao lado do caminhão, só que agora não precisava mais ser visto. Tinha se revelado, tinha estabelecido contato, e isso era suficiente. Até hoje, mais de uma década depois daquela noite, ele diz que sempre que dirige de madrugada por estradas desertas, sente como se alguém caminhasse ao lado do caminhão, exatamente na mesma velocidade, ajustando perfeitamente o ritmo, respirando no mesmo compasso que ele. Às vezes, nos momentos de maior cansaço, ele jura que pode ouvir passos sincronizados com a rotação dos pneus. E em noites especialmente escuras, pelo canto do olho, vê aquela silhueta impossível, sempre presente, sempre observando, nunca se aproximando completamente, mas também nunca indo embora de verdade. O segundo relato veio de uma família jovem que decidiu abandonar a vida agitada da cidade grande e se mudar para o interior em busca de paz, tranquilidade e um estilo de vida mais simples. Depois de meses procurando, encontraram uma casa antiga que parecia perfeita para suas necessidades. Estava afastada de vizinhos próximos, proporcionando privacidade desejada, cercada por árvores altas e majestosas que criavam sombra natural, com terreno amplo onde as crianças poderiam brincar livremente. A casa tinha aquele aspecto característico e encantador de construções antigas do interior brasileiro, com paredes grossas de tijolo maciço que mantinham o ambiente fresco, mesmo no calor do verão, telhado baixo de telhas coloniais escurecidas pelo tempo, janelas amplas de madeira pesada com venezianas funcionais. O proprietário anterior havia falecido e os herdeiros estavam ansiosos para vender, oferecendo um preço surpreendentemente baixo que parecia bom demais para ser verdade. Mas a família, empolgada com a mudança e cansada da busca, não questionou muito. Assinaram o contrato, receberam as chaves e se mudaram em questão de semanas. Nos primeiros dias, absolutamente tudo parecia perfeito, até melhor do que haviam imaginado. O silêncio do interior era profundo e agradável após anos de barulho urbano constante. O céu noturno parecia mais próximo, mais real e tangível, com estrelas em quantidade que nunca tinham visto antes. As crianças adoraram explorar o terreno, descobrindo árvores perfeitas para escalar e espaços ideais para brincadeiras. O casal se sentia genuinamente feliz com a decisão que haviam tomado, mas logo, muito mais cedo do que gostariam de admitir,
Pequenas coisas começaram a chamar a atenção de forma perturbadora. Portas que eles tinham absoluta certeza de terem trancado antes de dormir apareciam abertas pela manhã, rangendo levemente com a brisa matinal. Objetos pessoais mudavam de lugar sem explicação lógica. A mãe colocava as chaves do carro no gancho ao lado da porta e as encontrava na cozinha horas depois. O pai deixava o livro na mesa de cabeceira e o encontrava na estante no dia seguinte. Gavetas eram encontradas abertas quando tinham certeza de tê-las fechado. Cadeiras mudavam de posição durante a noite. Inicialmente, o pai racional e pragmático acreditava que era apenas distração natural causada pela mudança, pelo estresse da adaptação a uma nova rotina, pelo cansaço acumulado das reformas que estavam fazendo. Mas a mãe, mais sensível e intuitiva, sentia um incômodo constante e crescente que não conseguia explicar ou racionalizar. Era como se estivesse sendo observada mesmo quando estava completamente sozinha na casa, como se olhos invisíveis acompanhassem cada movimento que fazia. As primeiras noites transcorreram sem incidentes maiores, permitindo que a família se acalmasse temporariamente, até começarem os sons que mudariam tudo. Passos no telhado, sempre ocorrendo de madrugada, sempre no mesmo horário entre 2 e 4 da manhã. Eram passos lentos e deliberadamente pesados, como se alguém ou algo andasse com extremo cuidado para não ser completamente ouvido, mas ao mesmo tempo querendo ser notado. O padrão de caminhada era metódico, indo de um extremo do telhado ao outro, parando ocasionalmente, depois recomeçando. O detalhe mais perturbador e que desafiava qualquer explicação racional era que os passos nunca aconteciam quando todos na família estavam dormindo. Sempre, sem exceção, havia pelo menos uma pessoa acordada quando começavam. Alguém lendo um livro na sala, assistindo televisão baixo para não acordar os outros, mexendo no celular incapaz de dormir, ou simplesmente olhando pela janela pensando na vida. E mesmo sabendo que alguém estava acordado e consciente, mesmo com luz acesa e atividade clara na casa, os passos no telhado continuavam implacavelmente, como se aquilo não precisasse da escuridão completa ou do sono de todos, como se não se importasse em ser percebido. O pai, tentando manter a racionalidade e não alarmar a família mais do que necessário, subiu várias vezes durante o dia para investigar o telhado. Procurou sinais de animais, ninhos de pássaros grandes, galhos caídos, telhas soltas que pudessem criar sons com o vento. Encontrou absolutamente nada que pudesse explicar os ruídos noturnos. O telhado estava em condições surpreendentemente boas para a idade da casa, sem qualquer evidência de invasão animal ou problema estrutural. Certa noite, particularmente aterrorizante, por volta das 3 da manhã, toda a família estava acordada na sala conversando sobre a possibilidade de se mudarem novamente quando ouviram algo diferente. Não eram mais passos no telhado, era algo pesado sendo arrastado lentamente pela cozinha, um som longo, áspero e contínuo, de algo massivo raspando contra o piso de cerâmica. O som parecia atravessar o chão, vindo de baixo para cima, como se a origem estivesse no subsolo inexistente da casa. Congelados de medo, mas impelidos pela necessidade de entender, acenderam todas as luzes e correram para a cozinha. Quando chegaram, tudo estava exatamente como haviam deixado. Nenhum objeto fora do lugar, nenhuma cadeira movida, nenhum utensílio caído. Mas no piso de cerâmica, claramente visíveis e inegáveis, havia marcas recentes, marcas longas e profundas, como se algo extremamente pesado tivesse sido arrastado com força considerável desde o centro da cozinha até o início do corredor que levava aos quartos. As marcas eram frescas, brilhando levemente sob a luz artificial, e não estavam ali 20 minutos antes quando prepararam chá. A sensação opressiva de estar constantemente sendo observada, que a mãe sentia desde o início, se espalhou para todos os membros da família gradualmente. As crianças começaram a ter pesadelos recorrentes, acordando gritando sobre o homem magro no canto do quarto, que as observava dormir sem piscar. O pai, anteriormente cético, admitiu sentir presenças em certos cômodos, especialmente no corredor que levava aos quartos, e no porão que decidiram nunca explorar completamente. Meses se arrastaram em tensão crescente e medo acumulado. Nenhum deles dormia adequadamente. As crianças perderam peso e desenvolveram ansiedade. O casamento começou a sofrer sob a pressão constante.
Finalmente, depois de um incidente que se recusaram a detalhar completamente, decidiram abandonar a casa e voltar para a cidade. Não se importaram com o dinheiro perdido, com o orgulho ferido de admitir derrota, com as perguntas inevitáveis de familiares e amigos. Apenas queriam escapar daquele lugar. A casa foi rapidamente colocada à venda, com preço ainda mais baixo que o original, refletindo o desespero dos proprietários. Um comprador apareceu, atraído pela oportunidade financeira, e fechou o negócio rapidamente. Mas ele desistiu após exatamente uma semana morando lá, saindo no meio da noite com apenas uma mala de roupas. Quando perguntaram o motivo, ele disse apenas com voz trêmula e olhos vidrados: "O lugar não está vazio, nunca esteve, e o que quer que more lá não gosta de ser ignorado." A casa permanece completamente abandonada até hoje, mais de 5 anos depois. A vegetação cresceu selvagem ao redor, quase engolindo completamente a estrutura. Janelas foram quebradas, presumivelmente por vândalos, mas ninguém realmente sabe. O telhado começou a desabar em alguns pontos, e moradores da região, pessoas que viveram lá por gerações inteiras, evitam cuidadosamente passar por perto depois que escurece. Mães advertem filhos para não brincarem próximo da propriedade. Jovens desafiam uns aos outros a entrar, mas ninguém nunca aceita realmente o desafio. O terceiro relato perturbador foi enviado por um grupo de 4 trilheiros extremamente experientes que dedicavam fins de semana a explorar regiões de mata fechada e áreas de preservação. Eles não eram amadores buscando aventura superficial. Eram pessoas que conheciam profundamente os riscos naturais reais do ambiente selvagem. Animais perigosos como onças e serpentes venenosas, possibilidade de desorientação mesmo com equipamento adequado, mudanças climáticas súbitas que podiam transformar uma trilha segura em armadilha mortal. Naquela noite específica de sábado, escolheram uma área que já conheciam bem de expedições anteriores, um local que consideravam relativamente seguro dentro dos padrões de segurança que seguiam religiosamente. Chegaram com luz do dia ainda forte e montaram acampamento profissional antes do pôr do sol, seguindo protocolos testados por anos de experiência. Guardaram toda a comida em recipientes herméticos pendurados em árvores para evitar a atração de animais. Conferiram meticulosamente cada peça de equipamento, incluindo lanternas e comunicadores de emergência, e se recolheram relativamente cedo para suas barracas individuais, planejando começar a trilha principal antes do amanhecer. Por volta das 2 da madrugada, horário confirmado depois por 3 relógios diferentes, todos os 4 acordaram quase simultaneamente. Não por combinação, não por algum som natural identificável, mas por algo profundamente errado que seus cérebros primitivos reconheceram instantaneamente como ameaça. E então ouviram claramente. Alguém estava chamando seus nomes. Não gritos distantes ou sons animais que poderiam ser confundidos com vozes. Eram vozes humanas distintas, articuladas e assustadoramente familiares. As vozes vinham da mata densa ao redor do acampamento, de múltiplas direções diferentes e alternadas, criando sensação de estar cercado. Não eram vozes genéricas tentando imitar humanos. Eram vozes conhecidas, perfeitamente reproduzidas com entonação, sotaque e particularidades que seriam impossíveis de um estranho conhecer. Uma voz chamava exatamente como a mãe falecida de um dos trilheiros costumava chamar quando ele era criança. Outra usava um apelido de infância extremamente específico que apenas a avó de outro membro conhecia e usava. Uma terceira imitava perfeitamente a voz da esposa de outro, incluindo pequenas peculiaridades de pronúncia. As vozes não eram ameaçadoras em tom. Eram calmas, quase carinhosas e convidativas, com aquela qualidade maternal de chamar alguém querido para casa. Mas havia algo fundamentalmente errado no tom subjacente, algo que o cérebro humano reconhece instintivamente como perigoso. Era como escutar uma gravação levemente distorcida de alguém amado, onde cada palavra está correta, mas o ritmo está imperceptivelmente errado, como um vale da estranheza sonoro que ativa todos os alarmes de sobrevivência. Nenhum dos 4 homens experientes e treinados saiu de sua barraca. Não discutiram o plano, não precisaram combinar ação. Instintivamente, cada um permaneceu completamente imóvel dentro de seu abrigo, respirando o mais devagar e silenciosamente possível, tentando não fazer absolutamente nenhum som que pudesse chamar atenção ou indicar que estavam acordados e conscientes. Era como se todos soubessem,
sem necessidade de comunicação verbal, que sair da barraca seria um erro fatal e irreversível. Os chamados perturbadores continuaram por longos minutos que pareceram horas intermináveis, sempre cuidadosamente alternando as vozes diferentes, sempre vindo de pontos estrategicamente variados ao redor da mata circundante. Ocasionalmente, havia pausas calculadas, como se o que quer que estivesse fazendo aquilo estivesse esperando, testando paciência, verificando se alguém cederia à curiosidade ou preocupação. Durante essas pausas, podiam ouvir movimento na vegetação, passos leves, mas claramente bípedes, circulando o acampamento. Quando o sol finalmente começou a nascer, trazendo luz cinzenta do amanhecer que nunca foi tão bem-vinda, os sons cessaram abruptamente. O silêncio que se seguiu era quase tão perturbador quanto as vozes tinham sido. Os 4 permaneceram em suas barracas até que a luz solar estava completa e forte, antes de finalmente ousarem sair. O que encontraram ao redor do acampamento congelou o sangue de todos novamente. Havia pegadas humanas na terra macia, todas descalças e de tamanho adulto normal. Mas o padrão era completamente impossível e geometricamente perfeito. As pegadas formavam círculos concêntricos absolutamente perfeitos ao redor de cada barraca individual, como se desenhados com um compasso gigante. Os círculos tinham espaçamento uniforme e matemático entre cada passo. Não havia marcas de entrada vindo da mata densa ao redor. Não havia marcas de saída levando de volta para a floresta. Apenas os círculos perfeitos, como se algo tivesse simplesmente materializado ao redor do acampamento, caminhado ali por horas observando metodicamente cada barraca, estudando cada ocupante, e então desaparecido sem deixar rastro de chegada ou partida. Um dos trilheiros, que tinha formação em biologia, tirou fotografias detalhadas e mediu tudo meticulosamente. O espaçamento entre as pegadas era tão uniforme que variava menos de 1 centímetro em todo o perímetro. A profundidade das impressões era idêntica em cada passo, sugerindo peso perfeitamente distribuído e controle corporal sobre-humano. E mais perturbador, estimaram, baseado na quantidade de pegadas e nos círculos completos, que o que quer que fizesse aquilo tinha caminhado ao redor das barracas por no mínimo 3 a 4 horas contínuas, sem pausa, sem variação de ritmo, sem qualquer sinal de cansaço ou hesitação. Desnecessário dizer que desmontaram o acampamento em tempo recorde e saíram daquela área imediatamente. Nenhum deles voltou àquele local específico desde então. E apesar de continuarem praticando trilhas e acampamentos, todos desenvolveram regra não escrita de nunca responder a vozes chamando seus nomes durante a noite. Não importa quão familiares ou convincentes pareçam. Não importa quão urgentes ou preocupadas soem. Porque agora sabem que há coisas na mata que podem imitar perfeitamente o que você mais confia, usando seu próprio amor e lealdade contra você como isca irresistível. O quarto relato veio de um representante comercial que viajava sozinho pelo interior do Brasil regularmente como parte de seu trabalho. Ele era homem prático, acostumado com estradas ruins, cidades pequenas e a solidão das viagens profissionais. Naquela terça-feira específica, após errar uma entrada que deveria ter pego na rodovia principal, encontrou-se em estrada de terra não marcada em seu GPS. Tentou usar o aplicativo de mapas no celular para encontrar rota alternativa, mas o sinal de dados desapareceu completamente, algo raro, mas não impossível em áreas rurais remotas. A estrada de terra parecia se estender infinitamente, sempre igual, sempre monótona, cercada por mata baixa e seca de ambos os lados. Ele dirigiu por aquilo que pareceram horas, esperando eventualmente encontrar alguma fazenda, algum posto de gasolina, algum sinal de civilização onde pudesse pedir direções. O velocímetro marcava quilômetros percorridos, mas a paisagem permanecia estranhamente imutável. As mesmas árvores retorcidas, a mesma terra vermelha, o mesmo céu nublado opressivo. Finalmente, quando estava considerando seriamente dar meia volta e tentar refazer o caminho de volta, avistou construções à distância. Um pequeno vilarejo apareceu abruptamente, como se tivesse se materializado de repente. As casas eram antigas e extremamente simples, estruturas de pau a pique e tijolo caiado, que pareciam décadas ou até séculos velhas. Eram muito próximas umas das outras, quase coladas,
criando becos estreitos e claustrofóbicos entre elas. O que imediatamente chamou sua atenção como profundamente errado foi o silêncio absoluto e artificial do lugar. Havia poucas pessoas visíveis nas ruas de terra, talvez 10 ou 12 ao todo, todas adultas, todas paradas em posições estranhas, todas observando seu carro com expressões completamente vazias. Não havia crianças brincando apesar de ser meio da tarde. Não havia cachorros latindo ou galinhas ciscando, sons universais de vilarejos rurais. Não havia música vindo de nenhuma casa. Não havia conversas. Não havia absolutamente nenhum som comum que caracteriza comunidades vivas. Ele parou o carro cautelosamente e desceu, tentando não demonstrar o crescente desconforto que sentia. Aproximou-se de um homem de meia idade parado na frente do que parecia ser uma venda ou bar. Tentou pedir informações educadamente, perguntando como voltar para a rodovia principal. O homem apenas olhou para ele fixamente, sem qualquer reconhecimento ou resposta, sem piscar, sem qualquer expressão facial, apenas olhos vazios focados nele. Tentou com outras pessoas, recebendo exatamente a mesma reação perturbadora. Todos apenas olhavam, com aquelas expressões completamente vazias e inumanas, como se estivessem esperando algo específico acontecer, como se ele fosse parte de algum ritual ou teste que não compreendia. O lugar inteiro parecia existir fora do tempo normal, congelado em algum momento indefinido do passado, preservado artificialmente em estases. O silêncio era fisicamente opressor, pressionando contra seus tímpanos, fazendo seus ouvidos zumbirem com o vazio de som. Até sua própria respiração parecia abafada e distante. Sentiu urgência estranha e crescente de sair dali imediatamente. Uma voz primitiva em seu cérebro gritando perigo que ele não podia identificar racionalmente. Voltou rapidamente para o carro, ligou o motor que pareceu escandalosamente alto na quietude morta e dirigiu o mais rápido que a estrada ruim permitia para longe do vilarejo. Depois de tempo que não conseguiu estimar adequadamente, finalmente reencontrou placas reconhecíveis e conseguiu voltar para a rodovia principal. O alívio que sentiu foi imenso e visceral, como escapar de água onde estava se afogando. Mas quando olhou para o carro enquanto parava em posto de gasolina para se reorientar, ficou completamente confuso e alarmado. O veículo estava coberto de lama seca espessa, muito mais do que seria possível de acumular apenas dirigindo em estrada de terra por algumas horas. A lama estava incrustada nos paralamas, embaixo do carro, até mesmo em partes do teto, como se tivesse ficado parado por dias sob chuva pesada seguida de sol forte secando tudo. E dentro do carro, quando olhou mais atentamente, havia terra fina acumulada no painel e nos bancos, como se estivesse abandonado por semanas. Checou o relógio instintivamente. Indicava que apenas 3 horas haviam se passado, desde que errou o caminho inicialmente. Mas não fazia sentido. Ele tinha certeza de ter dirigido por muito mais tempo, e o estado do carro sugeria exposição muito maior aos elementos do que 3 horas permitiriam. Mais tarde, já em casa e obcecado com o mistério, ele pesquisou extensivamente mapas detalhados da região, registros históricos de povoados, até mesmo imagens de satélite tentando localizar o vilarejo. Passou dias procurando em arquivos municipais, conversou com moradores antigos da área, descreveu o lugar em fóruns online. Não encontrou absolutamente nenhuma referência àquele vilarejo específico que descreveu. Nenhum morador próximo reconheceu o nome do lugar quando tentou descrever. Nenhum mapa mostrava povoado naquela localização que calculou aproximadamente. Como se o lugar simplesmente não existisse, ou existisse apenas para algumas pessoas, em alguns momentos, por razões que permanecem incompreensíveis. O quinto relato veio de um caçador experiente que conhecia a mata desde criança, tendo aprendido com pai e avô as artes de rastreamento e sobrevivência. Ele sabia identificar sons específicos de animais, interpretar rastros antigos e recentes, perceber mudanças sutis no ambiente que indicavam presença de predadores ou mudança climática iminente. Em uma tarde de quinta-feira aparentemente comum, durante temporada de caça legal, ele estava em área que conhecia bem quando percebeu algo profundamente errado. Os sons normais e constantes da floresta cessaram de repente e completamente. Nenhum inseto cantando, nenhum pássaro chamando, nenhum movimento natural de pequenos animais na vegetação baixa. Apenas silêncio absoluto e antinatural.
Um silêncio tão completo e opressivo que chegava a doer fisicamente nos ouvidos, criando pressão desconfortável nos tímpanos. Qualquer caçador experiente sabe que esse tipo de silêncio significa apenas uma coisa: presença de predador de topo muito próximo, algo que todos os outros animais reconhecem e temem o suficiente para congelar completamente. Ele sentiu arrepio imediato e profundo de quem sabe absolutamente que está sendo observado por algo perigoso. Virou-se lentamente, controlando respiração e movimento para não provocar resposta de caça, e olhou cuidadosamente para dentro da mata fechada. Viu movimento entre as árvores densas, algo grande se deslocando de forma deliberada, mas nunca se mostrando completamente. Apenas flashes de forma escura entre troncos, sugestão de massa considerável, movimento que parecia simultaneamente animal e não animal. A sensação mais forte que descreveu não foi medo instintivo, embora certamente estivesse presente. Foi a certeza absoluta e inegável de que aquilo, seja lá o que fosse, sabia exatamente onde ele estava. Não estava caçando às cegas ou rastreando por cheiro ou som. Sabia precisamente sua localização e o estava observando com inteligência clara e propósito desconhecido. Ele podia sentir os olhos invisíveis sobre si, avaliando, medindo, decidindo. E então ouviu a respiração, lenta, pesada, trabalhosa, próxima demais para conforto. Não era respiração animal normal. Era como se algo extremamente grande estivesse puxando ar com dificuldade ou esforço, como se o ato de respirar fosse doloroso ou antinatural. Ele descreveu como se o ar ao redor estivesse sendo fisicamente puxado e então devolvido com esforço visível, criando leve sucção seguida de sopro quente que ele podia sentir na pele exposta. Usando toda a disciplina e treinamento acumulado em décadas de experiência em situações perigosas, ele recuou lentamente sem correr, sem fazer movimentos bruscos que pudessem provocar ataque, sem olhar diretamente para trás onde sentia a presença mais forte. Manteve mãos visíveis e baixas, sinalizando inconscientemente que não era ameaça. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabeça, sangue pulsando ruidosamente nas orelhas. Só quando estava a distância considerável segura, já quase na beira da mata perto de sua caminhonete, permitiu-se acelerar para a corrida completa. Mesmo assim, não olhou para trás. Tinha certeza absoluta que olhar seria erro fatal, que algo mudaria irreversivelmente se fizesse contato visual direto com o que quer que estivesse ali. Nunca mais voltou àquele lugar específico. Continua caçando em outras áreas, mas evita aquela região completamente. E anos depois, ainda tem pesadelos recorrentes onde ouve aquela respiração lenta e esforçada, se aproximando gradualmente na escuridão, sabendo que algo grande demais e errado demais está vindo, mas sendo incapaz de se mover ou gritar. O sexto relato envolve uma professora de 34 anos que dirigia sozinha à noite, por estrada rural pouco movimentada, que conectava duas cidades pequenas. Ela conhecia perfeitamente o caminho. Tinha feito aquele trajeto específico literalmente centenas de vezes ao longo de 5 anos trabalhando em escola da cidade vizinha. Sabia cada curva, cada lombada, cada ponto de referência visual ao longo dos 40 quilômetros. Ainda assim, naquela sexta-feira específica, por volta das 10 da noite, começou a perceber algo profundamente estranho. Estava passando repetidamente pelo mesmo trecho de estrada, a mesma árvore torta e distintiva no acostamento, a mesma cerca de arame quebrada, o mesmo poste de luz apagado que a prefeitura nunca consertava. No início, achou que estava apenas distraída, pensando em problemas do trabalho e não prestando atenção adequada à direção. Mas depois da terceira vez reconhecendo os mesmos marcos exatos, o medo começou a crescer genuinamente. Verificou o GPS do celular, mas o aplicativo mostrava apenas tela de carregamento infinito, sem nunca plotar localização. Tentou ligar para marido, mas a chamada não completava, apesar de mostrar sinal razoável. Decidiu parar completamente o carro no acostamento para se reorientar e entender o que estava acontecendo. Foi então que viu. Alguém estava parado exatamente no meio da estrada à frente, a cerca de 50 metros de distância. Figura humana completamente imóvel, sem reagir aos faróis potentes do carro iluminando diretamente. A figura não se mexia, não erguia a mão para proteger olhos da luz. Não fazia absolutamente nenhum gesto ou movimento. Era apenas uma silhueta escura e perfeitamente estática contra o fundo iluminado,
como estátua ou manequim abandonado. Ela sentou observando por longos segundos, esperando qualquer movimento que confirmasse que era pessoa real, talvez precisando de ajuda. A figura permaneceu absolutamente imóvel, nem respiração visível, expandindo o tórax. Quando ela piscou os olhos involuntariamente, apenas por fração de segundo, a figura não estava mais ali quando reabriu. Simplesmente desapareceu sem som, sem movimento perceptível, apenas ausência súbita onde havia presença. Tremendo violentamente agora, ela ligou para um amigo próximo que atendeu imediatamente preocupado com Ora. Enquanto tentava explicar freneticamente o que estava acontecendo, ele começou a dizer que a voz dela parecia estranha, distante e metálica, como se estivesse falando através de túnel longo ou de muito longe. A conexão tinha aquela qualidade distorcida de ligação internacional ruim nos anos 90. Ele mal conseguia entender o que ela dizia, apesar dela estar gritando praticamente. De repente, sem transição clara, a estrada pareceu se abrir à frente dela normalmente. Os marcos familiares reapareceram na sequência correta. O GPS voltou a funcionar instantaneamente, e ela conseguiu seguir em frente sem mais loops ou repetições impossíveis. Mas quando finalmente chegou em casa e verificou o horário, ficou chocada e confusa. O relógio do carro marcava 3 horas e 20 minutos a mais do que deveria. Para ela, subjetivamente, toda a experiência tinha durado talvez 15 ou 20 minutos no máximo. Mas de alguma forma, 3 horas haviam se passado no tempo objetivo. Ela perdeu completamente esse período. Não tem memória do que aconteceu nessas horas faltantes. Apenas a sensação residual de terror e a certeza de que algo estava fundamentalmente errado. Até hoje, ela evita dirigir sozinha naquela estrada à noite, fazendo rotas alternativas muito mais longas quando necessário. E desenvolveu medo inexplicável de loops e repetições, ficando ansiosa até mesmo assistindo filmes ou programas que usam esse recurso narrativo. O 7º relato vem de um pescador aposentado de 58 anos que costumava ir sozinho a um rio isolado em propriedade particular, onde tinha permissão do dono para pescar tranquilamente. Ele preferia madrugar, chegando ao local por volta das 4 da manhã, para pegar os melhores horários quando os peixes estavam mais ativos. Era homem calmo e contemplativo que encontrava paz nessas saídas solitárias. Em uma madrugada de sábado, enquanto preparava metodicamente o equipamento de pesca na margem do rio que conhecia bem, ouviu algo se movendo na água a cerca de 20 metros de distância. Inicialmente assumiu que era peixe grande quebrando superfície, ou talvez jacaré se deslocando, ambos comuns naquele rio. Mas o movimento continuou de forma que não correspondia a nenhum animal aquático que conhecia. A superfície do rio se mexia de forma estranha e antinatural, como se algo muito grande estivesse submerso logo abaixo, respirando lenta e profundamente. Não eram ondulações normais de água. Eram movimentos coordenados e rítmicos que sugeriam pulmões imensos se expandindo e contraindo. Algo absolutamente grande demais para ser qualquer criatura conhecida daquelas águas. Ele sentiu a presença antes mesmo de tentar enxergar qualquer detalhe. Era a sensação física visceral de estar sendo observado intensamente por inteligência, que o avaliava como potencial presa ou ameaça. Os pelos dos braços e nuca se arrepiaram completamente. Temperatura corporal pareceu cair vários graus instantaneamente. Instinto primitivo de sobrevivência gritou, perigo com intensidade que não sentia há décadas. Decidiu instantaneamente, sem racionalização consciente, que precisava sair dali imediatamente. Abandonou o equipamento caro na margem e começou a caminhar rapidamente de volta para onde havia estacionado o caminhonete, a cerca de 200 metros. Foi então que ouviu passos atrás dele, acompanhando cada movimento com precisão perturbadora. Não eram passos pesados ou ameaçadores, eram leves e deliberados, ajustando perfeitamente ao seu próprio ritmo. Quando acelerava, os passos aceleravam. Quando diminuía testando, os passos diminuíam proporcionalmente. Sempre mantendo distância constante, sempre sincronizados de forma impossível. Ele correu até o carro sem permitir-se olhar para trás uma única vez, sentindo profundamente que se olhasse, se fizesse contato visual com o que quer que o seguisse, algo mudaria de forma irreversível e terrível. Entrou na caminhonete, ligou o motor com mãos tremendo violentamente e dirigiu em velocidade perigosa pela estrada esburacada até alcançar a rodovia principal.
Na manhã seguinte, tomado por curiosidade mórbida e necessidade de entender, voltou ao local acompanhado por 2 amigos também pescadores experientes. Chegaram com sol alto e forte, procurando qualquer evidência do que tinha acontecido. Encontraram seu equipamento exatamente onde havia largado, mas não havia marcas de pegadas na margem, além das suas próprias. Não havia rastros de animal grande. Não havia absolutamente nenhum sinal físico que explicasse a experiência. O rio estava perfeitamente calmo e normal, com água clara mostrando fundo arenoso. Pássaros cantavam normalmente nas árvores. Parecia local completamente seguro e tranquilo, mas havia algo que nenhum deles conseguiu explicar ou ignorar. Silêncio pesado e opressivo que parecia pairar sobre a água, uma qualidade de atenção no ar, como se algo invisível observasse e aguardasse pacientemente. Nenhum dos 3 pescou naquele dia. Recolheram equipamento e saíram sem discutir muito, unidos por desconforto não verbal que todos sentiam. O pescador nunca mais voltou àquele rio específico, apesar de ter sido seu local favorito por mais de uma década. Simplesmente não consegue forçar-se a retornar, sentindo medo irracional, mas inegável sempre que considera. A 8ª história fala de uma fazenda abandonada no interior profundo do Mato Grosso, conhecida por moradores da região por gerações como lugar ruim, que deve ser evitado. A fazenda foi próspera até anos 60, quando a família proprietária desapareceu misteriosamente numa única noite, deixando tudo para trás: roupas nos armários, comida na mesa, animais nos currais. Autoridades investigaram na época, mas nunca encontraram corpos ou evidência de violência. Simplesmente arquivaram como abandono voluntário inexplicável. A propriedade passou por várias mãos ao longo das décadas, mas ninguém consegue ficar por muito tempo. Sempre há problemas. À noite, moradores próximos relatam consistentemente ver luzes se acendendo dentro da casa principal, mesmo não havendo energia elétrica conectada há literalmente décadas. As luzes se movem de cômodo em cômodo como se alguém carregasse lampião, seguindo o padrão que sugere pessoa caminhando metodicamente pela casa. Sombras são vistas nitidamente nas janelas quando lua está forte. Portas batem sozinhas com força suficiente para ser ouvida a centenas de metros. Ruídos de passos pesados no assoalho de madeira antigo ecoam pela noite silenciosa. Certo domingo, um homem local de 45 anos, cético e pragmático, decidiu entrar na casa durante o dia para provar que não havia nada sobrenatural acontecendo. Amigos tentaram dissuadi-lo, mas ele riu das superstições. Entrou sozinho por volta de meio-dia, com o sol forte iluminando tudo. Saiu correndo poucos minutos depois, menos de 10 segundos testemunhas que aguardavam nervosas do lado de fora. Estava pálido como morte, tremendo incontrolavelmente, suando profusamente apesar do dia estar ameno. Era completamente incapaz de articular frases completas. Apenas sons fragmentados e respiração ofegante. Levaram-no para casa, onde ficou em estado quase catatônico por horas. Quando finalmente conseguiu falar coerentemente, nunca contou detalhes específicos do que viu dentro da casa. Recusa-se absolutamente a discutir. Apenas repete, quando pressionado por curiosos, que algo o observava de todos os cantos simultaneamente, mesmo quando olhava diretamente para os cantos vazios. Diz que a casa inteira estava prestando atenção nele, de forma que não consegue explicar adequadamente. Desenvolveu ansiedade severa e claustrofobia depois do incidente. Não consegue entrar em nenhuma casa ou construção velha sem ter ataques de pânico. Mudou-se para a cidade grande 6 meses depois, dizendo apenas que não consegue mais viver perto daquele lugar, sabendo o que sabe agora. A 9ª história foi enviada por alguém que preferiu manter anonimato completo, não revelando nome, cidade ou qualquer detalhe pessoal que pudesse identificá-lo. Segundo essa pessoa, tudo começou de forma tão sutil e gradual que demorou semanas para perceber conscientemente que algo estava genuinamente errado. No início era apenas sensação vaga e facilmente ignorável de não estar completamente sozinho dentro da própria casa. Impressão fugaz ao entrar em cômodo que alguém tinha acabado de sair. Sentimento estranho ao virar esquina que algo tinha se movido para fora da visão 1 segundo antes. Quase fácil de racionalizar como truque da mente. Cansaço, estresse. Com o passar de dias e semanas, essa sensação se tornou progressivamente mais específica e impossível de ignorar.
Sempre que caminhava pelo corredor à noite, sentia como se houvesse alguém logo atrás, próximo demais, quase tocando. Ao virar rapidamente tentando pegar o que fosse de surpresa, não havia ninguém. Apenas corredor vazio e escuro. Mas a sensação de presença permanecia, mudando de posição, ajustando para ficar sempre fora de visão direta. Ao se deitar para dormir, tinha certeza absoluta que algo estava parado no canto mais escuro do quarto, fora do alcance da visão periférica, mas definitivamente presente. Não era medo imediato de ataque ou violência, era desconforto profundo e persistente, sensação de ser estudado intensivamente, como se o ar estivesse carregado de atenção indevida. Com o tempo, começaram os sons que tornavam impossível continuar racionalizando. Passos leves mas distintos, sempre posicionados estrategicamente atrás dele enquanto se movia pela casa. Respiração baixa e controlada, próxima ao ouvido quando estava em silêncio completo. Objetos caindo sem causa aparente, sempre quando estava olhando em outra direção. Portas se abrindo lentamente quando tinha certeza de tê-las fechado minutos antes. Nenhuma dessas coisas acontecia de forma agressiva ou violenta que justificasse chamar polícia ou pedir ajuda profissional. Era tudo lento, extremamente calculado, quase paciente demais. A pessoa descreveu sensação como se algo estivesse meticulosamente aprendendo seus hábitos, entendendo horários e rotinas, testando sistematicamente limites de tolerância e medo. O mais perturbador era que quanto mais tentava ativamente ignorar ou racionalizar, mais a sensação se intensificava proporcionalmente, como se a entidade, ou o que quer que fosse, soubesse exatamente quando estava sendo ignorada e deliberadamente escalasse a atividade em resposta, como se desejasse reconhecimento e atenção. Dormir se tornou desafio genuíno. Noites eram passadas em alerta constante, todos os sentidos amplificados, esperando o próximo som ou movimento. Desenvolveu insônia crônica, perda de peso, ansiedade constante. Amigos e família começaram a notar mudanças preocupantes no comportamento. Então, da mesma forma inexplicável e súbita que começou, tudo cessou completamente. Os sons pararam de acontecer. A sensação de presença desapareceu. A casa voltou a parecer normal e vazia de forma convencional, mas o alívio esperado nunca veio realmente. Em vez disso, desenvolveu-se paranoia persistente de que aquilo não foi embora verdadeiramente, apenas se afastou temporariamente. Até hoje, anos depois, essa pessoa dorme obrigatoriamente com todas as luzes acesas, com televisão ou música tocando continuamente, com convicção profunda que aquilo, seja lá o que era, não foi embora permanentemente, apenas se afastou taticamente, como predador paciente que observa de longe, aguardando o momento certo e oportuno para se aproximar novamente quando a guarda baixar. A 10ª história é considerada a mais perturbadora de todas pelos que a ouviram, não pelo que aconteceu no momento específico do evento, mas pelo que veio depois e pelas implicações de longo prazo. Uma mulher de 42 anos costumava caminhar sozinha regularmente perto de área de mata de preservação próxima à sua casa suburban. Era hábito antigo estabelecido há anos, quase terapêutico, que ajudava a processar estresse do trabalho e manter saúde mental. Conhecia extremamente bem o caminho específico que usava. Tinha memorizado cada árvore marcante, cada pedra no caminho, cada som típico da fauna local. Era a rotina confortável e reconfortante que praticava 3 ou 4 vezes por semana. Em uma tarde de quarta-feira completamente comum, sem qualquer indicação de que algo estaria diferente, saiu para sua caminhada habitual usando o mesmo trajeto de sempre. Deveria retornar em aproximadamente 1 hora como fazia consistentemente. Mas o tempo passou e ela não voltou no horário esperado. Marido ficou inicialmente apenas levemente preocupado, assumindo que ela tinha decidido estender caminhada, aproveitando o clima agradável. Depois de 2 horas, preocupação aumentou para ansiedade real. Ligou o celular dela repetidamente, mas chamadas iam direto para a caixa postal, sugerindo o aparelho desligado ou sem bateria. Depois de 3 horas, entrou em pânico genuíno. Família começou busca desesperada, percorrendo toda a área de mata.
Chamaram vizinhos para ajudar, formando grupo de busca improvisado. Acionaram bombeiros e polícia local. Já estava anoitecendo perigosamente quando finalmente a encontraram sentada em tronco caído perto da trilha principal, a menos de 200 metros da entrada da mata. Estava completamente imóvel, olhando fixamente para o interior escuro da floresta, sem piscar, sem responder a chamados. Não tinha qualquer ferimento visível. Roupas estavam limpas e intactas. Não parecia fisicamente machucada de forma alguma. Também não parecia assustada exatamente. Apenas profundamente confusa, como se tivesse acordado de sonho muito real e não conseguisse diferenciar completamente realidade de memória onírica. Levaram-na gentilmente para casa, onde família esperava aliviada, mas rapidamente perceberam que algo estava profunda e fundamentalmente errado com ela. Não reconhecia a própria casa onde morava há 15 anos. Olhava para móveis familiares como se nunca os tivesse visto antes em toda a vida. Perguntava onde estava repetidamente, não aceitando respostas que confirmavam que estava em casa. Demonstrava medo extremo e irracional do escuro, começando a gritar e chorar quando luzes eram apagadas. Reagia com terror visceral ao ouvir sons da floresta vindos pela janela aberta, mesmo ruídos completamente normais de pássaros noturnos e vento nas árvores que nunca a haviam incomodado antes. Durante dias não conseguiu dormir adequadamente, ficando acordada com olhos arregalados como se guardando contra a ameaça invisível. Família a levou para médicos e especialistas que não encontraram nada fisicamente errado. Scanners cerebrais normais, química sanguínea normal. Nenhuma evidência de trauma físico ou intoxicação. Psicólogos e psiquiatras tentaram sem sucesso entender o que aconteceu. Ela simplesmente não falava sobre isso, desviando qualquer pergunta com habilidade quase mecânica. Meses se transformaram em anos. Ela nunca voltou a ser exatamente a mesma pessoa que era antes. Desenvolveu fobias persistentes, mudanças de personalidade, ansiedade crônica que medicação mal controlava. Evitava não apenas aquela mata específica, mas qualquer área natural. Mudou-se com o marido para apartamento em centro urbano, onde poderia estar cercada por concreto e civilização constante. Anos se passaram lentamente. Ela envelheceu mais rápido que deveria, como se a experiência tivesse literalmente roubado anos de sua vida. Já idosa, memória começando a falhar por idade, doença gradualmente tomando conta, ela finalmente falou sobre o evento em momento de lucidez inesperada momentos antes de morrer. Filha estava ao lado do leito hospitalar, quando ela abriu olhos com clareza que não tinha há meses. Com voz fraca, mas surpreendentemente firme, disse apenas algumas frases cuidadosamente escolhidas. Disse que não havia se perdido na mata naquela tarde. Disse que foi levada, palavra específica que usou, até um lugar que existia em algum lugar entre ou ao lado da realidade normal. Um lugar onde tempo não passava do mesmo jeito que passa aqui. Disse que algo extremamente antigo a observou por período de tempo que não consegue expressar em termos compreensíveis, estudando cada aspecto dela com atenção que era simultaneamente clínica e predatória. Disse que, depois de observá-la completamente, esse algo tomou decisão deliberada e consciente de permitir que ela voltasse. E completou, com voz ficando mais fraca, mas olhos mantendo intensidade perturbadora, que nem todos recebem essa permissão para retornar. Que muitos dos que desaparecem em lugares isolados não se perdem de forma acidental. São levados. E alguns nunca voltam porque o que os leva decide que quer mantê-los. Essas foram suas últimas palavras com lucidez. Minutos depois entrou em coma do qual nunca acordou. Morreu 3 dias depois, levando qualquer detalhe adicional para túmulo. Depois desses 10 relatos principais, coletados ao longo de anos de pesquisa e correspondência com pessoas que viveram experiências inexplicáveis, muitos que os estudam acreditam que o Brasil guarda algo profundo e perturbador além de suas paisagens exuberantes e vastidão territorial impressionante. Algo extremamente antigo, infinitamente paciente, que observa gerações humanas passarem sem jamais ser notado completamente ou compreendido adequadamente. Algo que não se manifesta de forma óbvia ou clara como monstros de filmes, mas deixa marcas psicológicas profundas e permanentes em quem cruza seu caminho. Estradas onde tempo se dobra inexplicavelmente,
Matas onde vozes imitam perfeitamente o que você mais confia para atraí-lo. Casas que nunca ficam verdadeiramente vazias independente de quanto tempo permaneçam abandonadas. Lugares onde silêncio não é simples ausência de som, mas aviso claro que deveria ser respeitado. As pessoas que viveram essas experiências documentadas carregam medo que não se dissipa naturalmente com passagem de tempo, como traumas normais gradualmente cicatrizam. É medo que amadurece e se transforma. Evolui em vigilância constante e exaustiva. Resulta em noites intermináveis, sem sono reparador. Manifesta-se em olhares rápidos e compulsivos para cantos escuros de qualquer ambiente. Porque no fundo, todas essas pessoas compartilham da mesma certeza silenciosa, mas absoluta. Aquilo que viram, ouviram ou sentiram ainda está aqui, existindo em paralelo com normalidade, observando pacientemente, esperando oportunidade. O Brasil é país antigo em muitos sentidos que vão além de história humana documentada. Muito antes de cidades serem construídas, estradas serem traçadas e mapas serem desenhados, essas terras já eram ocupadas por algo que não precisava ser nomeado ou compreendido para existir. Algo que se adaptou extremamente bem conforme humanos expandiram, que aprendeu a se esconder melhor com o passar de séculos. Nem tudo que existe no mundo precisa ser completamente compreendido por ciência ou religião. Nem tudo que observa silenciosamente deseja ou precisa ser visto claramente. Algumas coisas simplesmente acompanham a existência humana, silenciosas e invisíveis, como sombras longas que se estendem ao entardecer, sempre presentes mas raramente notadas, até que luz muda e as revela momentaneamente. Se você já sentiu arrepio inexplicável sem motivo aparente, se já teve sensação visceral de estar sendo observado intensamente em lugar isolado, talvez tenha chegado perto demais de algo que prefere ativamente continuar invisível e não detectado. E se sobreviveu à experiência, considere-se extremamente sortudo, porque nem todos que se aproximam demais recebem permissão para simplesmente ir embora depois. Se você carrega história própria que nunca conseguiu explicar adequadamente para outras pessoas, encontro estranho que mudou fundamentalmente forma como vê mundo, experiência que deixou cicatrizes invisíveis mas permanentes, saiba que absolutamente não está sozinho nessa sensação. Muitos tentaram bravamente ignorar e seguir em frente. Poucos realmente conseguiram esquecer completamente. E alguns ainda sentem, profundamente no fundo da noite, quando a escuridão é mais absoluta, que algo se aproxima lentamente e metodicamente, movendo-se exatamente na mesma velocidade dos seus próprios passos assustados, respirando perfeitamente no mesmo ritmo que seu coração acelerado, esperando pacientemente o momento exato e certo para finalmente se revelar completamente. Às vezes, o verdadeiro terror não está no que ataca aberta e violentamente, mas no que observa em silêncio absoluto durante anos ou décadas, e continua observando atentamente mesmo agora, neste exato momento enquanto você lê essas palavras, e começa inevitavelmente a olhar ao redor verificando cantos escuros,